Imagine o seguinte cenário. Você é um lorde poderoso e malévolo em um mundo de fantasia, cujo único objetivo é dominar a porra toda. Ah, mas eu não quero ser vilão. Foda-se, cara, só entra no papel. E um bom vilão entende que conquistar algo grandioso não é uma tarefa tão simples, principalmente para um só indivíduo. É por isso que boa parte deles possuem os seus próprios minions, grupos de criaturas que o ajudará na conclusão do seu cruel objetivo. E para isso você possui algumas opções. Mercenários, indivíduos com a única intenção de obterem um pouco de gold, mas não são confiáveis justamente por serem muito independentes. Goblins, criaturas ágeis e astutas, mas eles possuem um instinto de reprodução muito primitivo, e por conta disso é muito difícil de mantê-los sob controle. Tesão! Ogros. Bom, essas criaturas são tão desprezíveis que nem vale a pena você tentar contactá-las. Então, se você não possui um parasita capaz de controlar mentes e fazer com que todos se submetam à sua vontade, porque aí fica fácil, né? Até o pinguço do bairro vai querer te ajudar. E por isso, a única opção que resta são eles, os orcs. Na minha opinião, o melhor tipo de minion que existe. É como já havia dito o Ares lá no God of War. Para se criar o guerreiro perfeito, antes precisamos destruir a sua humanidade. E definitivamente essas criaturas não sabem o que é ter uma. Eles não se importam com dinheiro, família, objetivos pessoais, enfim. Tudo aquilo que possa desviá-los do seu principal instinto, que é a guerra, soa quase como um ruído insignificante. Um Goblin, por exemplo, pode ser tão degenerado quanto um Orc, mas seus objetivos sempre estão atrelados a roubar ou satisfazer seus interesses pessoais. Mas um Orc geralmente tá pouco se fudendo pra isso. Tudo que eles fazem é basicamente o que o Alfred disse lá pro Batman. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Só querem ver o circo pegar fogo. E isso já é o suficiente para você conseguir contratá-los como seus minions. Desde que você prometa que no final tudo vai acabar em uma Dark Fantasy sinistra. Mas se eu te falasse que nem sempre foi assim. Em algumas versões, principalmente advindas do universo do Tolkien, os orcs na verdade já foram seres muito diferentes. Quando a Terra-média ainda estava em seus primórdios, um dos primeiros grandes lords malignos que surgiram foi Morgoth. Que, curiosidade foda, ele é o mestre do Sauron, o cara lá que deu o anel pra todo mundo. Nesta época não havia muitas opções de ajudantes, mas mesmo assim Morgoth conseguiu fazer o inimaginável, conseguir a ajuda de alguns elfos, que sempre foram vistas como criaturas puras e incorrompíveis. De uma certa forma, a presença maligna de Morgoth acabou corrompendo a magia desses elfos, fazendo com que os mesmos se tornassem a completa antítese da sua própria imagem. Criaturas que outrora eram belas e encantadoras passaram a se tornar monstros horrendos e desprezíveis, ou melhor, os famigerados orcs. Isso explicaria as suas orelhas pontudas e aquela língua estranha que ninguém entende porra nenhuma. Uma vez estivemos na terra como pobre, Uri xare xararás, como andarilhos, seregaxare caramassarás. Só que agora viemos buscar os que são nossos. Uri xará xarás, eu matarei aqueles que são de Satanás. Digamos que Tolkien foi o pai do conceito de orcs como conhecemos hoje em dia, mas a palavra já existia há muito tempo, adaptada do nome Orcus, advindo do latim. Na mitologia romana, Orcus era uma espécie de deus do submundo, ligado à punição dos mortos, além de também significar coisas como demônio, criatura infernal, Andressa Urach, enfim, tudo aquilo que de uma certa forma remeta a um ser capirotesco. Na Idade Média, a palavra basicamente significava monstro. É, literalmente isso, cara. Se hoje em dia você chama, por exemplo, o blusão de monstro, se ele vivesse no feudalismo, provavelmente o chamariam de orc. Somente séculos mais tarde que Tolkien pegaria toda essa coisa abstrata
e transformaria isso em uma espécie única de monstro, não em algo genérico como anteriormente era conhecido. Agora eles possuem características específicas, cultura e sua própria visão de mundo, mas ainda mantendo a essência infernal das suas primeiras versões. E apesar das mudanças, nada melhor define um orc do que personificar a maldade e a brutalidade. E o Toco soube muito bem implementar essas características em suas criaturas. Nada melhor que uma ameaça que só pensa em acabar com tudo e foda-se. Literalmente agentes do caos. O maior contrapeso do bem em uma balança que sempre busca o equilíbrio. Filosofia veia barata. E é por isso que esses bichos são literalmente o minion perfeito. Porque caso o objetivo final do vilão inclua derramamento de sangue e morte, pode ter certeza que os orcs o ajudarão de bom grado. E considerando que o Tolkien foi uma pessoa que viveu em uma época muito turbulenta para a humanidade, pra você ter uma noção, o cara lutou no fronte da Primeira Guerra Mundial e presenciou muita coisa ruim. Então, dito isso, vocês já devem imaginar quem foi a principal inspiração para esses orcs contemporâneos. O próprio ser humano, na sua forma mais animalesca possível. Eu poderia dizer que eles foram inspirados naqueles cabras lá pra deixar o vídeo mais interessante, mas eu não espalho fake news, ok? Porém, convenhamos, não é tão difícil de imaginar isso, e eu até arrisco a dizer que faz muito sentido. Eu acho que faz, sei lá. O estilo de vida dos orcs, como todo mundo deve imaginar, é algo bem simples. Diferente de outras raças, eles não precisam de um grande motivo para entenderem a sua função no mundo. Em outras palavras, não possuem crise existencial. Somente o ato de poderem espalhar o seu ódio pelos 4 cantos da terra já é o suficiente. Geralmente habitam os lugares mais inóspitos e sombrios, como montanhas, desfiladeiros e cavernas, além de possuírem uma relação moldada na força. E é assim que decidem praticamente tudo à sua volta, principalmente a sua hierarquia de poder. Na trilogia do Hobbit, por exemplo, os orcs são comandados por esse Voldemort bombado chamado Azog. Você usou o suco. O que tanto você faz na casa de Chris Bumstead? O Azog provavelmente se tornou líder por ser o mais filha da puta de todos, considerando a tribalidade dessas criaturas. Apesar de eu sempre achar esse outro aqui que parece o Tadala Fellas muito mais bizarrão. Mas agora, falando sério, cara, será que os orcs só se resumem a isso? No Skyrim, as coisas são um pouco diferentes. Apesar da origem ser um pouco parecida com um dos livros de Tolkien, lá da questão de que no passado eles foram elfos, os orcs de Skyrim são um povo um pouquinho mais civilizado, chamados de Orsimmers. Diferente dos orcs da Terra-média, esses aqui tomaram vergonha na cara e resolveram tentar fazer uma sociedade. Claro que não é uma das melhores, mas funciona. Eles têm uma fortaleza, eles têm uma religião, eles têm uma vida que não se resume somente a... Além de que você pode jogar literalmente como um orc nesse game. Então, obviamente, eles não iam fazer um personagem jogável ser tão burro assim como um orc genérico. Senão, você não teria como interagir com outros NPCs de uma maneira normal, que faça sentido, digamos assim. No Warcraft, eles ainda são bem mais de boa. Segundo a história do jogo, no passado, os orcs na verdade foram corrompidos involuntariamente por forças malignas. Então, digamos que eles foram forçados a serem maus. São apenas vítimas de uma força maior. E depois de serem libertos, de alguma forma eles tentam se desvincular desse passado sombrio, cultivando valores como coragem e honra. Olha só que coisa linda. Pra mim, o melhor tipo de orc com certeza é o poucas ideias mesmo. Porque, né, além desse seu conceito inicial do bicho, ver essas coisas agindo de uma forma mais humana é estranho. Porque pensa comigo, você nasce num ambiente todo lascado. Seus pais estão cagando pra você porque tu e nem eles entendem o que é isso. Você é pobre, burro e feio. Sua dieta é literalmente baseada no que se não me matou tá valendo. Todos à sua volta te tratam feito um pedaço de merda. E o pior de tudo, você sendo assim é obrigado a viver em um mundo onde existem elfos e são criaturas que ofendem a sua existência por serem literalmente o contrário de tudo que você tem de ruim. E eles jogam na sua cara ainda pra variar.
Eu acho que eu acabei me descrevendo aqui sem querer, mas ainda assim os orcs possuem uma qualidade que inclusive eu não tenho: a força. Então, se você é tudo de ruim menos fraco, por que diabos não usaria isso a seu favor? Então que se foda, fi, que o mundo acabe logo. Provavelmente essa deve ser a filosofia de vida de um orc. O meu dilema não é dizer que eu entendo isso, mas sim chegar à conclusão que se eu e você fossem orcs em um mundo de RPG, não seríamos maus por escolha, mas talvez por falta de opção. É com essa crítica social foda que parece uma pauta de esquerda que eu me despeço de vocês. Muito obrigado por ter me escolhido e au revoir.